Bem-vindos ao Raio X Sporting. Os Leões de Ruben Amorim mataram ontem à noite um borrego chamado Famalicão. O Sporting de Ruben Amorim estreou-se a vencer o Famalicão no campeonato, batendo a formação minhota em Alvalade por 2-0 com golos de Pablo Sarabia e Mateus Reis. Islam Slimani estreou-se com a camisola leonina. O Leão virá agora atenções para o clássico com o Futebol Clube do Porto. No estádio do Dragão, Pedro Porro é baixa certa depois de ter visto o 5º cartão amarelo frente ao Famalicão. Pedro Gonçalves saiu lesionado e é dúvida para o duelo da 22ª jornada da Liga Portuguesa, marcado para sexta-feira às 8h15 da noite. A seleção portuguesa de futsal sagrou-se este domingo bicampeã europeia de futsal depois de bater a Rússia na final por 4-2, com golos de Tomás Passó e Pani Varela. Ziki foi eleito o melhor jogador da prova. O Sporting contou com 7 leões em Amsterdão. Esta noite temos connosco o responsável de comunicação do Sporting Clube de Portugal, Miguel Braga, também Manuel Fernandes, antigo jogador do Sporting. Boa noite aos dois, bem-vindos. E a partir de casa o Pedro Azevedo, antigo árbitro, e o João Olivença, comentador Sporting TV. Boa noite também aos dois, bem-vindos a este Raio X Sporting que é também vosso. Estamos a começar. Miguel, com que estado de espírito, pergunta, é que o Sporting vai ao Estádio do Dragão? Boa noite, André. Eu diria que vamos com ambição, obviamente, e com vontade de produzir um bom jogo e de, obviamente, também conquistar os 3 pontos. O que deseja é que seja um bom jogo e que o Sporting vença. Manuel, ontem à noite Paulinho e Slimani mostraram que podem jogar juntos? Sim, atendendo às características dos dois, umas vezes Paulinho mais móvel. O Paulinho é um jogador que gosta de sair da posição de 9 e fixando mais a Slimani, e o Paulinho é um jogador que já demonstrou que pode jogar mais na parte lateral do campo, e Slimani é mais fixo, e Slimani também é um jogador móvel, não é um jogador que gosta de estar sempre no mesmo sítio. Por isso acho que a Ruben Amorim vai trabalhar, se tiver que ser caso disso, de jogarem os dois juntos uma vez ou outra, não direi de início, mas acima de tudo, como foi ontem, dependendo do resultado. Ontem foi o resultado favorável e ele fez isso. Vamos também falar neste programa do mercado de transferências, é a altura de balanços, e a propósito disto eu pergunto-te, João, se Marcos Edwards traz alguma imprevisibilidade ao ataque do Sporting. Boa noite. Traz sem dúvida, é um jogador muito rápido, muito forte no 1 contra 1, muito bom no último passo, um jogador que também finaliza muito bem, cruza muito bem, é um jogador que desequilibra nos momentos em que o jogo às vezes está mais amarrado. Portanto, acho que foi uma extraordinária contratação e temos agora uma nova crescente, uma nova dinâmica que pode ser adicionada ao jogo de Ruben Amorim, caso ele assim o entenda. Pedro Azevedo, Adam fez ontem uma grande exibição, fez uma grande defesa no pontapé de penalti cobrado pelo Famalicão, mas houve quem estivesse mais atento a outros pormenores do lance e que inclusive sugerisse uma barreira no próximo penalti marcado a favor do Sporting. Boa noite, André. Boa noite a todos. Eu também li esses comentários. Até achei que quando mencionaram uma barreira estavam a referir-se ao Adam pela grande defesa que efetuou. Um pouco mais a sério em relação aos comentários, como acredito que não foram feitos de má fé e foi por desconhecimento, creio que poderão aprender qualquer coisa daqui a pouco no Raio X. O Raio X de arbitragem que vai ser já daqui a pouco com o Pedro Azevedo. Começamos por olhar para a vitória, mais uma do Sporting no Campeonato Nacional, um triunfo por 2-0 sobre o Famalicão. Foi a primeira vez desde o regresso da formação minhota ao principal escalão que o Sporting bateu o Famalicão para o campeonato. Vemos aqui o lance que acaba por marcar o início da partida, pontapé de penalti marcado a favor do Sporting, depois de uma falta sobre Paulinho, coube a Pablo Sarabia com muita tranquilidade e também muita classe converter este castigo máximo e colocar o Sporting a vencer por 1-0 à passagem do 6º minuto no estádio José Alvalade. Muitos sportinguistas nas bancadas. Aqui vamos ver o lance que vai originar um pontapé de penalti, mas a favor do Famalicão.
há um contacto de Pedro Porro com um jogador famalicense, é assinalado pontapé de penalti e na conversão Banza não consegue finalizar porque do outro lado está um grande António Adam a protagonizar esta defesa e houve mais decisivos por parte do guarda-redes espanhol. Aqui estamos já na segunda parte, segundo golo do Sporting, grande golo, pé esquerdo de Mateus Reis, ele que derivou para o centro depois de uma alteração de Rubén Amorim, tirou o Fedal, Mateus Reis passou para o centro e na sequência, pouco depois, marcou este segundo golo a favor do Sporting. Os Leões venceram por 2-0, nota de destaque ainda para esta grande defesa de Adam, ele foi eleito o melhor jogador em campo. Rubén Amorim admitiu que faltou alguma energia ao Sporting, mas que o mais importante foi conseguido vencer. Os jogadores estiveram totalmente focados nesta partida com o Famalicão. Não é por não termos um jogo tão fluido com a bola que eles pensaram no outro jogo. O Famalicão nós sabíamos que era uma equipa que vinha a sofrer poucos golos, bem trabalhada e com jovens de muito talento que nestes jogos às vezes conseguem jogar melhor do que nos jogos não com as equipas grandes. Portanto, nós sabendo da dificuldade do jogo, metemos aqueles que pensámos que seriam os melhores para este jogo e acabou por ser assim. Não vi ninguém pensar no clássico e, portanto, estamos de parabéns, sendo que poderíamos ser melhor com a bola, mas também o espaço não estava aí, estava mais na frente, em 3-3, os 3 centrais com os nossos 3 avançados e também deveríamos ter sido melhores, mas acaba por ser justa uma vitória e agora é descansar para preparar o próximo. A análise de Rubén Amorim é mais um triunfo dos Leões, um triunfo que antecede a visita ao Estádio do Dragão. Miguel, esta foi uma vitória importante antes do Clássico e num jogo, como se costuma dizer, rijinho, muito intenso por parte das duas equipas. Mas foi um bom jogo e falava há bocado com o Manel que o Famalicão que eu vi ontem em Alvalade não me parece que seja o Famalicão que está espelhado na tabela classificativa da nossa Liga. Isto porque foi uma equipa muito organizada, muito pressionante, correram muito. Acho que isso também só valoriza a vitória do Sporting e relembro que, pelo menos para a Liga nos últimos anos, nós tínhamos esta vontade de vencer o Famalicão, mas a verdade é que não tínhamos conseguido esse objetivo. Só para a taça da Liga, ainda não tinha acontecido no campeonato. E acho que ontem começámos bem, obviamente, quando se marca um golo aos 6 minutos de jogo é um bom início de partida. O jogo depois fica marcado pela defesa do Adam, pela extraordinária defesa do Adam e também uma palavra para o golo do Mateus Reis. Viu-se a forma como a equipa e os jogadores comemoraram o golo com ele, que é algo importante e sempre de valorizar, e o Mateus Reis, que tem feito este percurso, diria, de sucesso no Sporting e que nós queremos que ele continue a crescer a olhos vistos, que seria ótimo sinal para ele e, obviamente, para o clube. Mas voltando à exibição, acho que o Sporting jogou bem, acho que foi um jogo muito intenso e conseguimos o mais importante, que era a conquista dos 3 pontos. Rubén Amorim, Manuel, admitiu que não foi um jogo assim tão fluido, mas que o Sporting se soube adaptar àquilo que aconteceu em campo e que, acima de tudo, conseguiu materializar as oportunidades que teve. Gostou do jogo de ontem, independentemente de não ter sido o jogo mais brilhante por parte da equipa de Rubén Amorim? Boa noite a todos. André, eu estive a fazer a antevisão do jogo e enganei os sportinguistas, porque, de facto, eu tinha assistido a alguns jogos do Famalicão e posso garantir, dos jogos todos que eu vi do Famalicão, que este foi o jogo mais conseguido da equipa do... Eu não vi nunca o Famalicão pressionar tão alto e com uma agressividade muito boa, não deixar o Sporting construir como gosta nos defesas e criou dificuldades ao Sporting. É evidente que ninguém pode, durante 90 minutos, pressionar assim tão alto e não tem condição física para isso, porque eu nunca os vi fazer isto. Penso que se o Famalicão jogasse metade nos outros jogos que jogou contra o Sporting, se calhar não estava numa classificação tão difícil, porque tem bons jogadores,
têm uma massa associativa que os apoia muito. E não foi o caso. Eu acho que o Famalicão tentou através de não permitir que o Sporting jogasse e tentou num contra-ataque, mas o Sporting esteve sempre no processo defensivo muito atento e nunca permitiu veleidades ao Famalicão no contra-ataque. Valeu o golo, aquele golo do penalti, um penalti indiscutível. Sarabia com muita mestria transformou, mas depois o Famalicão continuou na mesma, a pressionar, a não deixar os jogadores que estavam em posse de bola pensar o jogo. Mateus Nunes e Palhinha tiveram algumas dificuldades porque tiveram sempre PP e o outro, o Piquel, sempre a cair-lhes em cima, e quando assim sabemos que os jogadores não podem fazer isto durante muito tempo. E o que é um facto é que o Sporting, quando faz o segundo golo, eu penso que a reação do Famalicão terminou e o Sporting dominou o jogo a seu belo prazer, fez um golo. É evidente que temos que realçar o Adam da defesa do penalti, um penalti em que o Bruno Esteves chamou, mas podia ter chamado também no lance, que teve dúvidas. Eu neste tive dúvidas e continuo com dúvidas, mas aceito o penalti. Mas há um lance sobre o Paulinho, que o Paulinho vai cabecear e há um jogador que se encosta intencionalmente ao jogador do Sporting para não permitir. Aceito que não marcasse, mas o Bruno Esteves não chamou o árbitro nesse coisa. E isto faz parte. O Sporting já está habituado a isto, mas eu acho que o Sporting teve uma vitória categórica. O André Narciso, que foi o árbitro. O André Narciso, pois. O Sporting foi uma vitória difícil, mas justa, porque praticamente Adão foi o melhor jogador em campo para as pessoas, mas foi pelo penalti que defendeu, não foi pelas defesas que fez. Não foi teve importante assim no tantas, jogo. Não é? Não teve assim tantas defesas. Teve poucas defesas, mas acho que é justo, porque defendeu um penalti numa altura difícil, e penso que o Sporting foi, de facto, jogou antes de um jogo como o Porto. Uma das coisas que eu também analisei foi, de facto, a forma como os jogadores do Famalicão entravam em confusões. Não sei se eles sabiam, eles não tinham interesse nenhum que o Sporting tivesse 5 jogadores à bica, e eles não tinham interesse nenhum nisso. Portanto, mas houve nas confusões para ver se foi o Porro, só felizmente foi o Porro, mas estamos 4 que não foram. Precisamente, eu ia já perguntar ao Miguel, lembrando que daqui a pouco já vamos ouvir a análise do Pedro aos casos de arbitragem, mas falando do Pedro Porro, era um dos 5 jogadores que estava em risco, acabou por ver cartão amarelo. O que é que te pareceu esta decisão e que avaliação, Miguel, é que fazes da arbitragem? Eu acho, Ruben, antes do jogo e depois do jogo, falou sobre as alegadas poupanças que poderia ou não fazer. E a grande verdade é se vamos imaginar cenários, se o Ruben poupa os 5 jogadores e o nosso resultado de ontem era qualquer outro que não a vitória, ele seria criticado por não levar as coisas a sério. E a grande verdade, se nós olharmos e meditarmos um bocadinho sobre aquilo que tem sido transmitido pelos jogadores, pela estrutura, pelo treinador ao longo dos últimos tempos, e quando eu digo últimos tempos falo ano e meio, temos sempre falado no jogo a jogo. Ora, o jogo a jogo é uma forma de estar, é uma filosofia e implica isso mesmo, encarar cada jogo como uma final e cada jogo com a sua máxima importância. E o treinador disse na conferência de antevisão a este jogo que o importante era nós conseguirmos manter a distância pontual para o Futebol Clube do Porto e fazermos o nosso papel. E por isso fez e bem, utilizou todas as armas possíveis para bater uma equipa que o Sporting no campeonato tem tido algumas dificuldades nos últimos anos para bater. E por isso acho que aí a decisão está explicada e foi uma boa decisão. Também no pós-jogo, e utilizando mais uma vez as palavras do treinador do Sporting, Ruben disse que gosta que os jogadores não facilitem. E o que nós vimos foi o Pedro Porro não facilitar. Uma jogada de possível perigo e possível ataque acabou por se desvanecer. E eu acho que o importante é isso, e relembrarmos que contra os arautos da desgraça, nós já fomos jogar à Luz sem o Coates e sem o Palhinha. Também na altura disseram que ia ser uma desgraça, praticamente para o Sporting, e depois em campo viu-se que não. Porque o importante verdadeiramente, e isso tem sido transmitido
também ao longo de todos os jogos, o importante é a equipa, é a estrutura da equipa e é o coletivo, a força do coletivo, e nós conseguimos comportarmos como um todo. E por isso, por muito boa individualidade que seja o Pedro Porro ou outros jogadores, o importante e o que se sobrepõe sempre a isso é a qualidade do coletivo e aos jogadores pensarem dessa forma. E por isso, se me perguntas se não gostaria de ter o Pedro Porro, gostaria de ter o Pedro Porro, como gostaria de ter todos os jogadores do plantel sempre disponíveis, sem lesões e sem castigos. Mas isso é um mundo ideal que nós sabemos que nem sempre é possível. E por isso a vida continua e acho que a mensagem do Ruben Amorim é sempre a mais importante, no sentido em que nós encaramos cada jogo como uma final, cada jogo com a sua importância em si mesmo e é uma nota positiva tanto do treinador como dos jogadores, não facilitarem e não estarem a pensar no jogo do Futebol Clube do Porto, ou no jogo do Manchester City, ou nas meias finais da Taça de Portugal, etc. Cada jogo como uma final e cada lance também como uma final. Foi isso que pensou Pedro Porro naquele lance. Não saberíamos o que é que poderia ter dado a jogada se ele não tivesse feito... Se o árbitro não tem dado o amarelo, aceitava. Se dando o amarelo também se aceita. Acho que não é por aí. Acho que, volto a dizer, o importante é nós não termos facilitado. O importante é nós termos conseguido os 3 pontos. E agora o importante é irmos na máxima força que nos permitem jogar com o Futebol Clube do Porto para tentarmos conquistar mais 3 pontos. Esse continua a ser o nosso objetivo. Volto a dizer, o importante foi os jogadores ontem, e percebeu-se isso, porque o jogo, e tal como o Manel disse, o Famalicão foi uma equipa muito pressionante e os jogadores do Sporting estiveram à altura. Continuaram a pôr o pé, como se diz na gíria futebolística, a ir aos embates com os adversários e no final dos 90 minutos ganhámos, conquistámos os 3 pontos, conseguimos o nosso objetivo e penso que isso era o mais importante. Entretanto, vem um clássico e normalmente estes clássicos e estes jogos grandes começam a ser jogados também fora do campo e parece de alguma forma que é isso que está a acontecer. Tivemos ontem uma reação do Futebol Clube do Porto a lances deste Sporting Famalicão, nomeadamente ao lance do pontapé de penalti em favor da equipa minhota, sugerindo o Futebol Clube do Porto que esse pontapé de penalti deveria ter sido repetido e de alguma forma usando da ironia e a tal questão da barreira que deveria passar a ser usada nos próximos pontapés de penalti em favor do Sporting. Este tweet de uma conta ligada ao Futebol Clube do Porto refere-se ao Sporting também como Sporting de Lisboa, utilizando essa expressão, e hoje também tivemos uma reação do Benfica aos jogos de Porto e de Sporting, falando em comportamentos reprováveis por parte dos jogadores de ambos os clubes. Como é que o Sporting reage a estas duas posições, do Benfica e também do Futebol Clube do Porto? André, começando pelo Futebol Clube do Porto e por esta comunicação truculenta que nós estamos habituados dos anos 80, nos anos 90, no ano 2000, enfim, não é nada de novo. Isto é o novo velho Porto. Antigamente, se calhar, faziam os telefonemas, faziam-se uns encontros, umas bombas de gasolina, assim umas coisas. Hoje em dia temos as redes sociais e uma espécie de anonimato, não vem a ser assinado por ninguém, não é? E é uma pressão como outra qualquer. Eu diria que é o estilo antigo do Porto que agora se transpôs para as redes sociais. Relativamente ao conteúdo propriamente dito, diria que revela um pouco de ignorância do que são as regras do futebol, mas também não é nada de novo. Ou seja, ainda ontem tivemos um ex-árbitro, já agora dizer o nome, o Duarte Gomes, que explicou que há uma indicação para que os árbitros não mandem repetir estes lances, a não ser que exista um aproveitamento direto do jogador que estaria adiantado. Ora, além disso não ter acontecido, eu não sei se será possível mostrarmos agora imagens de penaltis em jogos do Futebol Clube do Porto, onde acabou por acontecer a mesma coisa e os penaltis não foram repetidos exatamente por causa disso. E na altura não vimos a comunicação do Porto a fazer estas coisas. Eu diria, como digo, acho que não é nada de novo, isto é mais do mesmo. Antigamente faziam de uma maneira, hoje em dia fazem de outra, mas, enfim, é o novo velho Porto, já estamos habituados. Relativamente ao Benfica, como é que eu hei de dizer? Primeiro faz-me confusão que num dia em que a própria equipa vai jogar, que o Benfica esteja a fazer tweets, tal virgem ofendida, parece, enfim, mas a fazer tweets sobre
o Futebol Clube do Porto, aos jogadores do Futebol Clube do Porto e os jogadores do Sporting. Sobre os jogadores do Futebol Clube do Porto, terão a sua gente para os defender. Relativamente aos do Sporting, parece-me um total disparate virem aqui dizer coisas, e obviamente não estou a falar da instituição Benfica, estou a falar da comunicação que parece, diria, um pouco desesperada, utilizando estas táticas, que é aquela velha máxima: vou fazer muito barulho para fora para não olharem para dentro. Eu acho que as pessoas já não vão muito nessas conversas e por isso diria que foi um momento infeliz, mais um, da comunicação do Benfica. Muito bem, seguimos em frente, continuamos no entanto neste Sporting Famalicão, agora para olhar para outro dos destaques da noite de ontem, a estreia de Islam Slimani, nesta segunda passagem pelo Sporting, ele que falou em exclusivo à Sporting TV. Um momento especial para mim e sempre bem voltar para casa. Como é que foi receber tanto apoio dos adeptos, olhar para as bancadas e ouvir tudo aquilo? Sim, como dizer, e sempre bem voltar para casa para ver família, para ver adeptos. E para mim, Sporting é sempre meu coração e minha casa. E começar a estrear-se com uma vitória era aquilo que todos queriam. Sim, vitória é muito importante para nós. Vamos jogo para jogo para ganhar mais possível de jogo. E a ideia é já olhar para o jogo do Dragão, um jogo importante, mas é isso. Ainda há tempo para preparar isso. Sim, agora temos 3, 4, 5 dias para preparar este jogo. Para nós é jogo normal, como todo jogo, como jogo de Famalicão, como outro jogo. Vamos para ganhar sempre. Só para fechar-se ali, o que é que há a dizer aos sportinguistas agora que já tiveste a oportunidade de estar à frente deles? Sim, que posso dizer? Eu, como sempre, vai dar tudo para marcar gol, para dar o máximo para a equipa. Slimani não se esqueceu do ambiente de Alvalade, também não se esqueceu da língua portuguesa. João Olivença, eu pergunto-te se pela amostra de ontem estás entusiasmado para ver o que é que o argelino vai poder fazer no ataque do Sporting, com ou sem Paulinho, jogando juntos ou não. É mais um reforço de peso para Ruben Amorim? Sim, André, obviamente que Islam Slimani não está, e o próprio Ruben Amorim, eu tive a oportunidade também de ver na CAN, não está ainda no seu máximo das suas capacidades físicas, obviamente com algum trabalho e aquilo que tem sido feito e desenvolvido pelo Sporting ao nível físico de vários jogadores, potenciando as suas capacidades, não só do ponto de vista físico, mas depois transportando-as para a parte técnica, têm sido imensas e potenciado muitos jogadores. Acho que Slimani vai sofrer, entre aspas, dessa melhoria que vai ser desenvolvida, um plano individualizado ao jogador, e aí sim ele vai crescer, vai ser mais rápido, mais explosivo, mais forte, mais rápido num contra um, boa capacidade de decisão nos momentos de finalização, com maior capacidade de impulsão e ganhar a posição aos adversários, cabeceamento, remate. Portanto, aquilo que nos habituámos de Islam Slimani, ainda nem há muito pouco tempo, no início da época, ele estava num belíssimo patamar. Depois, ao longo da época, as coisas não foram melhorando. Mas a realidade é esta, os jogadores têm altos e baixos, e ele está aqui à semelhança de outros jogadores, como Mateus Reis, por exemplo, que também entrou e que teve o seu tempo e que, quando se adaptou, acabou, obviamente, por dar um contributo, e está a dar um contributo excelente. Acredito que Islam Slimani será também, do ponto de vista físico, uma melhoria significativa no seu jogo, e isso vai melhorar depois a estratégia do Sporting. Quanto à possibilidade de jogar com Paulinho, eu acho que não se esgota Paulinho ou Slimani, eu acho que pelo contrário, acho que faz muito mais sentido Slimani e Paulinho jogar, com Paulinho no meio, ou Slimani num dos corredores, fazendo movimentos interiores devido à sua velocidade, explosão, capacidade de 1 contra 1 nos duelos, capacidade de entrarem ao segundo posto para finalizar, e também jogando na zona central, como vimos ontem, com o apoio de Paulinho, de Tabate, de Pote, de Sarabia, a poder também de alguma forma colocar bolas em profundidade no corredor central, que é algo que também o Sporting faz muito bem, e utilizando a velocidade de Slimani, poder surpreender a defesa adversária pela sua capacidade de finalização. É, em comparação com Paulinho, um jogador que finaliza melhor. Paulinho traz muito mais ao jogo daquilo que é o primeiro toque, o passe, a desmarcação, o apoio. Mas obviamente são dois jogadores que sem bola pressionam muito a defesa adversária, fecham muito bem os espaços, são jogadores fortes nos duelos individuais com e sem bola, e acho que foi um acrescento de enorme qualidade de Islam Slimani para o Sporting. Agora, obviamente, vai ter que melhorar, mas isso vai ter que entender o modelo de jogo, vai ter que entender a dinâmica, vai ter que entender o espaço a ocupar, mas isso faz parte do trabalho diário que é feito e desenvolvido com qualquer jogador. Portanto, se me perguntas se foi uma excelente adição
não tenho quaisquer dúvida, a semelhança também de Edwards que nós já falámos, e expliquei porquê. Jogadores diferentes, mas com características muito específicas: velocidade, explosão, forte no contra um e capacidade de finalização, algo que vai acrescentar ao Sporting. E não sei, como eu digo, é muito possível, e eu acredito que jogue Paulinho e Slimani em vários jogos, porque complementam-se e faz todo o sentido que assim seja, pelas características individuais de cada um e pela forma como os 3 jogadores da frente do Sporting se comportam. Portanto, está respondida a minha questão. Não é necessário alterar o sistema para 3-5-2, pode-se manter o 3-4-3, que funciona às mil maravilhas, como eu acredito que irá funcionar. E de resto, o Rubén Amorim assumiu a conferência de imprensa que os dois vão poder jogar juntos mais vezes ao longo desta temporada. Vamos à arbitragem. Pedro Azevedo, começamos pelo minuto 4, o lance do pontapé de penalti a favor do Sporting e cobrado por Pablo Sarabia. Há de facto falta sobre o Paulinho? Sim, o Adriano Marinho perde a bola à entrada da sua área e na tentativa de a recuperar faz um tackle já no interior, com uma perna toca a bola, mas com a outra derruba o Paulinho. Apesar de jogar a bola, ao derrubar o Paulinho e ao impedir que este consiga disputá-la, comete pontapé de penalti e, portanto, é uma boa decisão de André Narciso. Ao minuto 21, Paulinho surge uma vez mais na jogada, mais um possível penalti sobre o ponta de lança. Também deveria ter sido aqui assinalado o castigo máximo, Pedro? Este lance deixa-me algumas dúvidas. Portanto, há um cruzamento de Mateus Reis para o interior da área. O Paulinho ganha a frente do lance e acaba por haver contacto por parte do defesa nas costas do Paulinho. Há de facto esse contacto, embora fico com algumas dúvidas sobre se aquele contacto provoca a queda da forma como o Paulinho cai. Portanto, neste lance vou dar o benefício da dúvida, é um lance de interpretação, portanto o VAR aqui não poderia intervir da mesma forma que não poderia caso o André Narciso tivesse assinalado pontapé de penalti. Portanto, repito, é um lance que me deixa algumas dúvidas, vou dar o benefício da dúvida ao árbitro neste lance. Vamos ao pontapé de penalti assinalado a favor do Famalicão. Pedro Porro na jogada. É bem assinalado este pontapé de penalti? Na minha opinião, sim. Portanto, já no interior da área de penalti, o PP e o Pedro Porro vão na disputa do lance. O Porro tenta meter o corpo para ganhar a frente a PP, acaba por tropeçar, cai e é nesse momento que existe o contacto com as pernas de PP e que o impedem de chegar à bola e de eventualmente conseguir jogá-la. Portanto, o André Narciso não conseguiu ver esta situação no momento, foi alertado pelo VAR Bruno Esteves e no final a decisão de assinalar pontapé de penalti acaba por ser correta. Vamos então ao tal pedido e à sugestão do Futebol Clube do Porto que este penalti deveria ter sido repetido pelo posicionamento dos jogadores na área imediatamente antes da marcação. Que análise agora mais completa, Pedro, é que fazes ao lance? Sim, portanto, no momento da execução do pontapé de penalti, o Adam tem um pé em cima da linha, portanto está bem colocado, não comete qualquer infração. Defende a bola. Noutra vertente, o Fedal está de facto ligeiramente adiantado, entra na área de penalti antes do executante bater o pontapé de penalti, levando à letra as leis de jogo. Antes, de facto, seria para a repetição do pontapé de penalti. Neste momento existem instruções claras para os árbitros só assinalarem, só mandarem repetir a execução do pontapé de penalti nos casos em que o jogador infrator tenha influência no lance. Portanto, vamos supor que eventualmente o Adam defende a bola ressalta para o Fedal que chuta a bola para longe, ou colocando também a situação de eventualmente o Adam ter os dois pés adiantados, defender a bola. Portanto, nessas situações, sim, o pontapé de penalti deveria ser repetido. Na forma como o lance se passou, o árbitro teve uma boa decisão, o VAR
partilhou dessa decisão, porque é o que está neste momento instituído, só mandar repetir a execução do pontapé de penalti em casos em que o infrator tem interferência na jogada. Não foi o caso, portanto, boa decisão do André Narciso também nesta situação. Posso lhe perguntar? Manel, o Pedro, o Manel tem aqui uma dúvida. Pedro, eu tenho aqui uma dúvida. No penalti, tu dizes que o árbitro não podia... do penalti sobre o Paulinho, tu disseste que o árbitro não podia, o ouvido do árbitro não podia intervir. E no penalti do Famalicão, o ouvido do árbitro pôde intervir? Sim, são duas situações diferentes. Portanto, no diferentes? Do PP com o Porro, há de facto contacto claramente visível que o Porro, ao cair, acaba por derrubar o PP. Naquele contacto do central do Famalicão com o Paulinho, repito, há contacto, de facto, é claro, mas a forma como o Paulinho cai, não dá para perceber se de facto esse contacto, se a forma como ele cai se deve ao contacto ou se é eventualmente um pouco exagerado. É tal Portanto, aí passa por uma decisão de interpretação, passa por uma situação de interpretação e aí o VAR já não pode intervir. Da interpretação. E o outro penalti não é interpretação. Creio que é mais factual que quando o Porro vai em queda, não é factual, as pernas do Porro acabam por derrubar o mas não é uma coisa tão visível. Não é um penalti claro. Houve, de facto, o jogador caiu e tocou-lhe se calhar nas pernas e é um aproveitamento do jogador, do Famalicão. Sim, nem há intenção do Porro em fazer falta, mas de facto quando ele tropeça, com as pernas acaba por derrubar o PP. De facto não há intenção, mas ainda assim é falta. Isto da intenção ou não intenção em Portugal é muito importante, mas é para alguns. Porque se tu viste agora na Inglaterra, houve um jogo que o Manchester United foi eliminado da Taça de Inglaterra, que há uma bola que ressalta para o braço do jogador e a bola dá golo. E o que é que aconteceu? O árbitro, como viu que o jogador não teve intenção nenhuma de pôr o braço à bola, mandou seguir. E nem o VAR meteu lá o dele. E assim é que deve ser. Não é cá das interpretações. As interpretações, cada um tem a interpretação que quiser. Agora, a lei, há intenção ou não há intenção? Isso é que é. Aí é que devia de ser as regras do futebol, nos lances dentro da área, principalmente. Ora, e no lance a seguir, Pedro, a interpretação de André Narciso foi que a bola acaba por ir à mão de Ivo Rodrigues, o Sporting reclamou pontapé de penalti, a interpretação foi de que não houve intenção, inclusive creio que há aqui um ressalto neste lance, imediatamente antes da bola ir à mão do jogador do Famalicão. Qual é que é a tua análise? Sim, portanto há um cruzamento para a área do Famalicão, o Mateus Nunes e o Ivo Rodrigues tentam disputar a posição. O Ivo Rodrigues consegue cabecear a bola que imediatamente após o cabeceamento acaba por ir à mão. A mão está numa posição natural, não há um movimento direto da mão na tentativa de jogar a bola, daí eu aceitar a decisão de André Narciso ao considerar aqui bola na mão e não mão na bola, portanto lance sem infração. Boa decisão da equipa de arbitragem. Qual é que é então a nota final de André Narciso, Pedro? Nota 4, no ponto geral foi uma boa arbitragem, tentou ao máximo evitar ou precaver conflitos entre os jogadores, não exibindo cartões. Só o fez quando de facto não deu para gerir a situação de outra forma. Portanto, e apesar de ser um jogo que teve bastantes faltas, ainda assim foi uma boa exibição. Muito bem, seguimos em frente. Daqui a pouco vamos ter um tema forte em análise neste Raio-X Sporting. De Marcos Edwards e Islam Slimani foram os grandes destaques do mercado de transferências de inverno do Sporting. Daqui a pouco, Miguel Braga faz o balanço das entradas e saídas no plantel do campeão nacional.
Continuamos neste Sporting Famalicão. João, como sempre, vamos olhar para o que taticamente se passou em campo nesta partida e olha especialmente para a construção de jogo do Sporting, sempre a partir de trás, muitas vezes pressionado, mas quase sempre a conseguir sair bem deste tipo de pressão. Foi isso que aconteceu ontem. Sim, é verdade, André. Falou-se muito durante todo o jogo e posterior ao jogo, e várias análises foram feitas sobre a forma como a equipa do Famalicão pressionava a equipa do Sporting, principalmente na primeira parte, não permitindo, entre aspas, que a equipa conseguisse chegar à baliza adversária. Ficou essa sensação durante a partida. Eu, depois de rever o jogo por 2 vezes, já na altura não fiquei com essa sensação, e depois de rever, obviamente tenho outra ideia daquilo que se passou. Obviamente a pressão do Famalicão, à semelhança daquilo que é feito por várias equipas contra o Sporting, logo à saída da construção, logo ali à saída da área, de alguma forma procuram condicionar. Ruben Amorim, por mais que uma vez já disse e insiste que o Sporting fica muito satisfeito que o Sporting continue de alguma forma a tentar contornar essa situação, e eu trago aqui três imagens nesse sentido. A primeira é esta: o Sporting, pressionado lá atrás, imediatamente encontra em um dos 3 jogadores da frente, neste caso em Paulinho, uma forma de atrair os jogadores adversários e assim provocar combinações para que nas costas da defesa exista espaço para jogar. Aqui Paulinho tinha Mateus Nunes a aproximar, decidiu ir no 1 contra 1, depois há ali uma situação de falta, o jogo acaba por prosseguir. Mas nesta imagem o importante é: o Sporting, mesmo com a pressão de vários jogadores, continua a circular a bola por trás procurando soluções. Se não dá para jogar nos 2 médios interiores, dá para jogar num dos 3 jogadores na frente, neste caso Paulinho. Depois o comportamento de Mateus Nunes, quando identifica que o jogador vai receber a bola, é de sair rápido para o ataque, para evidentemente, depois com a combinação com o Pote, criar uma situação de igualdade numérica. E numa situação em que o Sporting tem vários jogadores adversários na sua zona, cria uma situação de 2 contra 2 que depois acaba por não se concretizar, porque Paulinho acaba por não fazer o passe e sai ali uma situação de uma falta que o jogador acaba por sofrer. Muito bem o Famalicão, muito melhor o Sporting a sair a jogar. Encontrou uma solução no meio da confusão. São praticamente 21 jogadores na área contrária, em que só falta mesmo o guarda-redes da equipa do Famalicão, e o Sporting saiu com muita tranquilidade e podia ter criado uma situação perigosa. A segunda situação, muito similar, desta vez uma construção em que o Sporting procura sair por trás. Vemos ali os jogadores a amarelo que são os fundamentais nesta ação para sair e para dar a condição de nova movimentação. Mateus Nunes com a bola, Mateus Reis à esquerda e Pote ali para atrair. Aquele movimento de atração para a frente vai fazer com que o jogador de Famalicão seja puxado e a bola entre nas costas novamente da equipa adversária, e depois há esta situação do cruzamento que acaba por ser ali uma falta, na minha ótica, o Pedro acha que não, uma falta sobre o Paulinho. Vamos ver novamente. Mateus Nunes serve como pivô, vai atrair o seu jogador, novamente a ter essa atração vai fazer a circulação para o corredor para Mateus Reis, e aqui é um movimento importante. Ali Pote recua atraindo o jogador adversário, criando espaço nas costas, e Mateus Reis, no momento em que identifica que Mateus Nunes vai ter a bola, imediatamente sai em sprint, ocupando precisamente o lugar nas costas, surpreendendo a sua marcação individual e criando espaço. Novamente uma situação de 2 para 2 na área, em que desta vez Paulinho, na minha ótica, acaba por ter ali uma situação em que é impedido de alguma forma de chegar à baliza adversária. Ou seja, novamente Sporting muito pressionado, novamente combinações rápidas, novamente os jogadores identificarem qual é que é o espaço que devem ocupar, outros jogadores que não tocam na bola, mas de alguma forma atraem os jogadores adversários, criando espaço nas costas para que o Sporting crie situações de finalização. A última situação, também similar, o Sporting joga por trás, mas aqui diferente. Fedal tem um comportamento de inteligência superior neste caso. Recebe a bola, identifica que Pedro Gonçalves está isolado no meio campo, mas para Pedro Gonçalves estar isolado é necessário que os 2 jogadores do Sporting promovam esta atração que vemos na imagem. Os jogadores do Famalicão sentem que os jogadores que vão receber a bola são os médios, permitem que Pote fique sozinho e cria-se novamente aqui uma situação em que o Sporting poderia ter dado golo. Grande combinação com o Paulinho e depois Pote aqui a atirar para o guarda-redes. Mas vamos rever de novo. Aquele movimento de marcação, aquela pressão exacerbada da equipa do Famalicão que nós valorizamos, encontramos já aqui erro. É que esta pressão, quando é feita desta forma, do ponto de vista individual, liberta espaço para que os jogadores do Sporting, que quando o ocupem, consigam criar situações de finalização. Esta é uma situação. Fedal identifica que tem os seus jogadores próximos marcados, joga em Pote e Pote cria mais uma situação de finalização que desta vez acabou por não se realizar. Portanto, quando nós falamos na pressão da equipa do Famalicão, que foi muito bem feita na primeira parte e valorizamos muito
esse modelo de jogo. Eu identifiquei, além destas 3 jogadas, mais 2 situações que poderiam ter dado em gol, que depois de alguma forma ou outra não é bem definido na parte final, mas que o Sporting consegue resolvê-las, seja atrás, com o apoio do avançado, seja ao meio campo, com o apoio do médio, neste caso Mateus Nunes, ou seja mais recuado, com o apoio de Fedal libertando Pote numa situação de transição. O que é que acontece sempre? Os 3 jogadores da frente são fundamentais para receber a bola ou para atrair jogadores adversários. E com pressões destas, que são feitas ao Sporting, liberta-se sempre muito espaço nas costas ou muito espaço na zona do meio campo. O Sporting acaba por ter sucesso e a vitória por 2-0 não deixa dúvidas precisamente por isto. Apesar de um jogo equilibrado, o Sporting podia ter marcado inclusivamente mais que 2 golos durante a partida. Depois desta vitória, os Leões já viram atenções então para o clássico com o Futebol Clube do Porto, um jogo, admitiu o Ruben Amorim, onde o Sporting vai ao Dragão para vencer. Eu penso que toda a gente aqui no nosso plantel precisa de recarregar baterias. Obviamente não vamos esconder que é um jogo muito importante, mas se nós olharmos o ano passado... Se olharmos o ano passado, nós tínhamos 10 pontos quando fomos ao Dragão e continuámos com 10 pontos e viu-se o que aconteceu no fim. Com isto eu não quero dizer que se não ganharmos, sabemos da importância do jogo, do que são 9 pontos com o confronto direto a pender para o adversário, o que faz a uma equipa, o crescimento, depois vamos ter a Liga dos Campeões, depois temos meias finais, sabemos da importância do jogo e vamos ao Dragão para ganhar, é sempre esse o nosso objetivo. A garantia deixada por Ruben Amorim. Miguel, como é que o Sporting encara então este jogo? Já ficaram aqui as palavras do treinador? Pois, estas palavras acho que há pouco a dizer, e é claro. Acho que, primeiro de tudo, este jogo é um jogo importante, não é decisivo, porque não é decisivo no sentido em que quem ganhar ou quem perder não ficar rodado do título, quem ganhar também não ganha o título diretamente. Obviamente são 3 pontos, são 3 pontos muito importantes e nós encaramos este jogo com a máxima seriedade, obviamente, e sabendo de antemão que temos que trabalhar, que teremos que lutar e que teremos que jogar como uma equipa para vencer, obviamente, num campo muito difícil e de um rival. Mas as palavras do Ruben acho que diziam tudo. Acho que a equipa está unida e agora focada para esse jogo no Dragão. Pode ser ilusionado ontem à noite? Tens informação se ele é recuperável para o Dragão? Tenho esperança, mas a única coisa que sei é que ele hoje fez recuperação no ginásio juntamente com os outros titulares. O Ruben também já disse que amanhã é dia de folga, por isso quarta-feira estaremos novamente com o Pedro Gonçalves e pronto, e veremos a partir daí. Muito bem, entretanto, Miguel, no último programa, na semana passada, foi dia de mercado de transferências. Tu não estiveste aqui connosco, também à hora em que gravámos, não, em que fizemos o programa, ainda não eram conhecidas grandes novidades de mercado para o Sporting. Ainda não estavam confirmadas. Depois é que elas acabaram por surgir. Portanto, temos aqui a oportunidade de comentar, fazeres aqui uma análise a este mercado, que no fundo eu pergunto, não sei se concordas com esta análise, o Sporting tinha aqui 2 jovens que foram emprestados e que estavam a jogar pouco por diferentes razões. Jovan esteve muito tempo lesionado, Tiago Tomás não estava a jogar tanto como na época passada e acabou por adquirir 2 jogadores, 2 reforços de peso. Marcos Edwards, que era um dos talentos do nosso futebol, do Campeonato Português, e Islam Slimani, que é o ponta de lança que toda a gente conhece e que aos 33 anos ainda está aí para as curvas, como se costuma dizer, e que vem para lá também para marcar muitos golos. É um balanço positivo que se pode fazer deste mercado? Sim, eu primeiro acho sempre que é um balanço positivo e mais uma vez temos que olhar e devemos olhar para as palavras que foram ditas, inclusivamente, e mais uma vez do nosso treinador, relativamente às saídas, primeiro tanto do TT como do Jovan. Não está em causa, obviamente, o valor individual de cada um, até porque continuam a ser jogadores do Sporting Clube Portugal, mas, tal como tu disseste e bem, acabaram por perder a preponderância na equipa. E a entrada de sangue novo, digamos assim, a meio da época, eu acho que tem esse condão de espicaçar, no bom sentido, o plantel, de continuar com os níveis de concentração e de uma certa competitividade saudável e salutar que eu diria que faz bem ao plantel. O Edwards é um jogador que diria que qualquer pessoa que acompanha a Liga Portuguesa tem visto no último ano
o Edwards a jogar, ou nos últimos anos o Edwards a jogar, e é daqueles jogadores que não engana, ainda para mais sendo jogador inglês, ou seja, sendo jogador com um possível mercado futuro, etc. Mas acho que mais importante do que pensar no mercado futuro dele é pensar na ajuda que ele pode ser e num jogador que tem um perfil de facto diferente daqueles que lá estão. Relativamente ao Slimani, eu diria que é um jogador de qualidade indiscutível, ainda para mais é um jogador que conhece bem o Sporting, é um jogador que os nossos adeptos viu-se a forma apaixonada como o receberam primeiro numa primeira fase, se quisermos mais, nas redes sociais, etc., quando se percebeu que o Slimani era uma possibilidade, quando o contratámos também, e ontem no estádio foi mais uma dessas provas e foi engraçado ver mesmo a forma como o Ruben disse que quis animar as bancadas com a entrada do Slimani e que animou e de que forma. E acho que a garra que nós estávamos habituados a ver ao Slimani, aquela forma de jogar, está lá. Ele é um jogador conceituado e obviamente acho que ficámos mais fortes com a presença dele no plantel. Tanto um como o outro, só posso desejar os maiores sucessos do mundo, sendo que os sucessos deles serão sempre os nossos sucessos, obviamente. Muito bem, feito o balanço deste mercado de transferências, avançamos para outro tema que está a marcar a atualidade de ontem, também de hoje. Portugal, bicampeão europeu de futsal, com o contributo de 7 jogadores do Sporting. Ziki, um destes 7, eleito o melhor jogador do torneio. Ontem uma vitória por 4-2 sobre a Rússia, esteve a perder por 2-0, mais uma reviravolta, depois da reviravolta assinalada frente à Espanha nas meias finais. Qual é que é a dimensão deste feito para o desporto, para o futsal português, e que contributo, que papel tem aqui o Sporting para esta conquista? O papel do Sporting, diria que é fundamental. Enfim, a espinha dorsal da nossa seleção é feita com leões, os leões do Nuno Dias, como nós costumamos dizer. Perante tudo o que o Sporting tem feito, tanto a nível nacional como a nível internacional no futsal, eu diria que temos, enfim, que contribuímos de forma decisiva para que esta conquista fosse possível. Acho que os casos, dos 7 casos, poderíamos falar de qualquer um deles já tem currículos impressionantes, mas diria que em extremos, se quisermos assim, até pela idade, estão 2 jogadores que eu gostava de referir. O Ziki, porque obviamente, e sendo agora eleito também o melhor jogador do europeu, conseguiu mais uma distinção que para a sua idade de apenas 20 anos é de facto impressionante o que já conquistou e os títulos tanto coletivos como individuais. O João Matos, alguém que na sua carreira já conquistou 33 títulos, é de facto um vencedor e é um vencedor, é um verdadeiro leão. É uma lenda, e por isso diria que já está a caminhar para uma categoria diferente de jogador, que será o jogador lenda com certeza, porque o que tem feito ao longo da sua carreira é de facto impressionante. Acho que estão todos de parabéns e agora o difícil vai ser conseguirmos o tricampeonato europeu. Fica aí o desafio, um título mundial, 2 títulos europeus e com um grande contributo dos jogadores do Sporting. Miguel, estamos entretanto a menos de um mês das eleições do Sporting. Na semana passada foram entregues as assinaturas de 3 listas que, enfim, tentam aqui naturalmente a oficialização e que estas assinaturas e que todas as formalidades sejam cumpridas, ou seja, que a mesa da Assembleia Geral aceite estas candidaturas de Frederico Varandas, o atual presidente do Sporting Clube de Portugal, também de Nuno Sousa e de Ricardo Oliveira. O que é que isto quer dizer, o facto de termos aqui 3 potenciais candidatos, que ainda não estão confirmados, são 3 potenciais candidatos, em termos de vitalidade do Sporting Clube de Portugal? As eleições estão marcadas, eu diria que este é o período para discussão e apresentação de candidaturas. Não será depois ao longo do mandato de qualquer presidente. Estes são os períodos que existem exatamente para haver esta discussão salutar e uma discussão que se quer com a elevação que o Sporting nos habituou, diria eu, e que seria saudável para todos manter esse nível de seriedade e de discussão, porque é sempre bom discutir, é sempre bom ver o debate de ideias e por isso eu espero e tenho essa convicção que estas eleições vão ser pautadas por isso mesmo, por haver um certo respeito ou muito respeito entre
outras pessoas e perceber que o mais importante de tudo, tanto para os candidatos como para qualquer elemento de qualquer lista, como para qualquer sócio adepto, é que nós somos todos sportinguistas e que acima de tudo está o Sporting, estão os valores do Sporting e que todos nós nos devemos bater por eles. Há essa expectativa de que os sportinguistas deem uma nova lição no ato eleitoral do próximo dia 5 de março? Não queria ir tão longe com lições. Eu diria que seria bom e saudável para a vida interna do clube que tudo se fizesse com a máxima elevação, com a máxima cordialidade e que no dia 5 de março aparecessem em força, obviamente, para votar. Lembrando que as últimas foram as mais participadas de sempre da história do Sporting Clube de Portugal. Vamos olhar então, entretanto, para as modalidades ao regressar. Já falámos de futsal. Tivemos neste fim de semana a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Quarta-Mato, organizada pelo Sporting. Aconteceu aqui em Lisboa, no Jamor. O Sporting, a equipa masculina, sagrou-se vice-campeã europeia de Quarta-Mato. Conseguiu ainda mais 2 pódios, portanto 3 pódios coletivos. Uma grande prestação e, sobretudo, também aqui, mais uma vez, esta capacidade de organização do Sporting em termos de provas internacionais, no caso da secção de atletismo. Sempre interessante, e até porque o Sporting é um clube eclético e temos dado essa prova de capacidade de organização, seja no futsal, seja no próprio futebol, seja no atletismo, seja em qualquer outra, e acho que isso é uma das provas de vitalidade do clube e de que estamos a fazer as coisas certas. Obviamente, organizar uma prova desta natureza e depois conseguirmos aliar a isso resultados desportivos é obviamente o mundo ideal e que neste caso foi conseguido, e por isso obviamente parabéns a todos, a quem de direito, e a mim fez-me sempre lembrar aquelas coisas que eu até acho, já falei aqui, que noutra época onde haviam menos televisão, menos canais de televisão, onde não havia internet, etc, eu tive pelo menos o prazer de acompanhar algumas corridas históricas dos nossos atletas e acho que esta foi mais uma excelente prova e que tivemos excelentes prestações esportivas, e isso é sempre muito importante, obviamente. E vemos aqui nas imagens também muita juventude, muitos jovens do Sporting Clube de Portugal, as equipas de sub-20 masculina e estafeta mista que também garantiram lugares de pódio, para além da equipa sénior masculina, que assegurou o 2º lugar nesta competição, na pista de cross do Estádio Nacional do Jamor. Foi uma prova organizada então pelo Sporting Clube de Portugal. Ficaram aqui estes 3 pódios coletivos e, acima de tudo, também a garantia de que a modalidade tem o futuro assegurado com toda esta juventude que aqui vemos e que conseguiu grandes resultados nesta competição que, reforçamos, é internacional. Vamos terminar, Miguel, a olhar para o falecimento do sócio número 1 do Sporting Clube de Portugal, Eduardo Hilário. Faleceu no passado dia 3 de fevereiro, aos 97 anos. Ele que era sócio do Sporting desde que tinha 1 ano de idade e tornou-se particularmente conhecido, se calhar, dos sportinguistas nos últimos tempos, porque recebeu a visita de uma comitiva do Sporting, creio que em 2020, na altura Luís Neto e também a vice-presidente Maria Serrano foram à casa de Eduardo Hilário e depois ficou ainda mais conhecido porque participou num vídeo promocional do Sporting na campanha Eu Sou, era um dos protagonistas ao lado de outras figuras do clube, como Sebastião Coates. Que legado é que deixa... Dias e Patrícia Mamona e um sócio jovem. Exatamente. Que legado é que deixa Eduardo Hilário? Eu tive o prazer de o conhecer pessoalmente e tive também o prazer de estar nas 2 ações que tu acabaste de referir. E o Eduardo Hilário, enfim, alguém que teve 96 anos de associado, diz a dimensão, enfim, da sua dedicação ao Sporting. E nesta visita, estamos agora a ver as imagens, a casa dele na zona de Sintra, foi comovente vê-lo a falar tanto com a Maria Serrano como com o Luís Neto, que eu lembro-me que o próprio Luís estava bastante sensibilizado com a demonstração de sportinguismo e com o prazer com que o Eduardo Hilário nos recebeu em sua casa. Também no filme do Eu Sou que estavas a falar, aconteceu uma particularidade que todos os intervenientes diziam Eu Sou Sporting, que era
Ao primeiro a sua negação, a criança dizia que não era criança, o Nuno Dias dizia que não era mister, a Patrícia Mamona dizia que não era atleta, para depois todos darem a voz àquilo que eram e ao serem Sporting e ao terem prazer e orgulho em dizer eu sou Sporting. O Eduardo Hilário, fora do script, digamos assim, teve um momento que acabou por ficar eternizado no filme, que foi dizer eu sou Sporting e mais nada. E acho que isso resume, resume a forma como ele vivia o clube e nós, obviamente, à família só temos que dar todo o nosso apoio e respeito por uma figura que foi ímpar e, obviamente, foi o nosso sócio número 1 e temos pena de dar esta notícia. E que viu o Sporting até ao final dos seus dias. 97 anos, de facto, um exemplo incrível. E é com ele 96 anos de associado. E 96 de associado, porque foi sócio desde o ano de idade. É com este grande exemplo, de facto, que fechamos o Raio-X Sporting de hoje. Agradecer ao Miguel Braga, ao Manuel Fernandes, ao Pedro Azevedo e ao João Olivença por terem estado connosco, assim como agradecer o facto de ter estado também connosco uma vez mais à segunda-feira aqui na Sporting TV.